Graça e paz, amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez nesse culto de adoração e exaltação ao nosso Deus, porque Ele é digno e merecedor de toda honra e toda glória. E hoje nós estamos aqui também para agradecer ao Senhor, porque mesmo em meio a todas as dificuldades, todas as dores, todas as lutas que temos enfrentado, o nosso Deus, em momento algum, Ele tem nos abandonado, em momento algum Ele tem deixado de se revelar para nós. E a sua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é inspiradora e ela sempre traz respostas no momento certo, sempre traz o consolo no momento certo. E nós estamos meditando semana após semana na palavra para aprender um pouco mais sobre o caráter do nosso Deus, aprender mais sobre as revelações do nosso Deus. E meditando, hoje nós vamos continuar pensando um pouquinho sobre a importância da humildade. E para pensar em humildade, nada melhor do que olharmos para Jesus, porque Ele, apesar de toda a sua glória, apesar de ser o próprio Deus, o Criador do universo, o onipotente, onipresente, onisciente, o Deus majestoso, Ele se fez homem, Ele se humilhou, Ele se fez como nós e Ele veio a essa terra de uma forma humilde, nasceu numa manjedoura, nasceu sem riquezas e humildemente Ele viveu aqui para nos mostrar que é possível sim nos relacionarmos de uma forma humilde, de uma forma simples e sem pecar. Então, hoje é através do exemplo de Jesus que nós queremos refletir sobre esse tema. E eu queria te convidar agora a abrir sua Bíblia no texto de Mateus, capítulo 20, verso 26, a partir da parte B, de 26 a 28, que diz assim: Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aleluia, esse é o nosso Deus. Ele de fato ele poderia vir como um rei, né? Que inclusive tinha essa expectativa que o Messias nasceria como um rei, nasceria num trono, mas ele nasceu humildemente e ele veio nos dar esse exemplo. E vamos continuar neste culto meditando nessa temática. Eu queria te convidar nesse momento a você fechar os seus olhos e vamos orar junto com a irmã Thelma, exaltando o nome do nosso Deus, glorificando o Senhor, pedindo ao Senhor que esteja conosco durante todo este dia, esta semana, consagrando as nossas vidas ao nosso Deus. Em seguida, nós vamos fazer uma leitura bíblica com nossa irmã Solange, no texto de João, capítulo 13, versos de 1 a 10. E seguiremos o nosso momento aqui de culto, refletindo sobre essa temática com o nosso pastor, falando ainda sobre a humildade à luz do exemplo de Jesus. E para finalizar, escutaremos um louvor, uma mensagem musical com o nosso grupo do Ministério de Louvor. Que o Senhor possa abençoar todos os irmãos, possa dar uma semana de paz e que vocês possam realmente ter uma semana cheia da presença, da provisão e da glória de Deus no lar de vocês. Um grande abraço para todos. Convido os irmãos a orarem juntamente comigo. Pai amado, Pai querido, nesta hora, Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, pelo dia de hoje, pelo ar que eu respiro, ó Deus, pela minha saúde, pela minha família. Ó Deus, te agradeço também pela família pastoral da igreja. Te agradeço também, ó Deus, pelos irmãos, cada irmão, cada família representada na Igreja Batista Nova Aliança. Te agradeço, Deus, nesta hora, pelos livramentos, ó Deus, que o Senhor tem nos dado. Te agradeço, Deus, pela nossa saúde, Deus, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é quem dá o fôlego da vida. Ó Deus, e nesta hora, Senhor, quero te agradecer, Deus, por cada irmão, pela saúde de cada irmão da nossa igreja, Deus, que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando. Ó Deus, te agradecemos, ó Deus, nesta hora, pela nossa salvação em Cristo Jesus.
Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus de maravilhas, um Deus de milagre, um Deus que não nos abandona, Deus. Obrigada, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Faremos agora uma leitura bíblica que se encontra no livro de João, capítulo 13, versículo do 1 ao 10. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus estava voltando, Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto e, pegando uma toalha, colocou-a em volta da cintura. Em seguida, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. Aproximando-se de Simão Pedro, ele lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Jesus lhe respondeu: Agora não compreendes o que eu faço, mas depois compreenderás. Respondeu-lhe Pedro: Nunca lavarás os meus pés. Disse-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então Simão Pedro lhe disse: Senhor, não lave somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe respondeu: Quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais está todo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos. Amém. Graça e paz, irmãos. É com muita alegria que retornamos, estamos juntos para compartilhar o Evangelho. Nós estamos estudando durante esse período sobre o tema Aprendei de mim. Nós estamos buscando aquilo que nós podemos aprender com o Senhor Jesus. E hoje nós queremos pensar em João, a partir de João capítulo 13, especificamente no verso 14, que diz assim: Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. O que nós aprendemos aqui? Aqui nós aprendemos uma condição extremamente importante para que alguém seja chamado discípulo do Senhor Jesus. O verso 13, ele diz assim: Se vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Jesus está colocando aqui um condicional. Se nós olhamos para ele e determinamos que ele é o nosso Mestre e o nosso Senhor, ele diz: dizeis bem, porque eu sou. E se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Aparentemente uma coisa muito simples: colocar água numa bacia, pegar uma toalha, se inclinar, tomar os pés do outro e lavar-lhes os pés. Parece uma coisa extremamente simples de se fazer. Mas quando Jesus fez isso, aqui no próprio capítulo 13, a partir do verso 1 até o verso 10, observe que no verso 10, Jesus termina dizendo que vós já estáis limpos, mas não todos. E aí no verso 11 ele explica: pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Ora, se entre os discípulos de Jesus havia um que era chamado traidor, e ele bem sabia disso, o que é que Jesus está querendo nos ensinar com esse texto, com esse exemplo sobre lavar os pés? É que para ser discípulo de Cristo não basta dizer-se discípulo. Mateus capítulo 7, verso 21, ele diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai nesse sentido e ter as características que são, nesse caso aqui, a humildade é uma condição importantíssima e indispensável para que alguém seja chamado discípulo do Senhor. Aqui nós somos convidados, mais uma vez, a desenvolver em nós o caráter de Cristo, que é fundamentado em valores únicos, em princípios éticos que são diferentes da sociedade.
A sociedade define assim, que se alguém te bater numa face, você vai responder à altura. Se alguém tomar o que é seu, você vai buscar uma reparação. Mas Jesus disse que se alguém batesse na sua face, você deveria dar outra. E se alguém tomasse o que é seu, você não deveria entrar em demanda com ele. E se tomasse a túnica, você deveria também entregar a capa. Então são princípios que diferem em muito aos princípios e ensinos de uma sociedade comum, de uma sociedade humana. Nós estamos sendo convidados aqui a ter em nós, como Filipenses capítulo 2, versos 5, 6, 7, ele está dizendo que deveria haver em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E o texto explica mais. Eu até gostaria de ler esse texto, que ele diz assim, ó, verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então Jesus abre mão, se esvazia, assume forma de servo, sendo ele o próprio Deus. E agora ele está dando o exemplo quando lava aos pés dos discípulos, e nós devemos lavar os pés uns dos outros. Se ele é o mestre e Senhor, agiu assim, lavando os pés dos discípulos, expressando humildade, simplicidade, pureza. Lembra quando Jesus falou sobre bem-aventurados pobres de espírito? A ideia ali é puros de espírito, pessoas que servem, pessoas que colocam o outro em primeiro lugar, mesmo que com isso sofram algum tipo de desonra, aparente desonra, ou prejuízo, também um aparente prejuízo, porque nós temos um tesouro no céu quando nós parecemos com o Senhor Jesus. Que em nós haja esse sentimento que nos leve a ter um coração humilde e que, se necessário for, nós estejamos prontos a lavar os pés uns dos outros. Lavar os pés, no contexto do Novo Testamento, era um atributo que era dado, sob uma missão que era dada, uma obrigação somente aos servos, aos escravos. Mas Jesus, sendo Senhor, ele assume a forma de servo e, sendo Deus, ele nos dá o exemplo para servirmos aos outros. Nós possamos servir uns aos outros com humildade, com simplicidade, com pureza de coração. Que Deus nos abençoe nessa missão de sermos parecidos com Jesus.
Irmãos, é com muita alegria que nós concluímos esse trabalho de hoje, agradecendo ao Senhor por você que nos ajuda, que participa, você que está nos bastidores, a equipe de produção, que Deus possa recompensar cada um segundo a sua maravilhosa graça. Vamos orar. Senhor, muito obrigado a Deus por esse ensinamento que nós aprendemos hoje com o Senhor Jesus sobre lavar os pés uns dos outros. Que pelo poder do Teu Espírito nós possamos ser pessoas que expressem o caráter de Cristo, o coração de Jesus que está em nós. Muito obrigado, Senhor, por esse coração transformado, pela capacidade de perdoar, de amar até aqueles que nos perseguem e Te servir, Senhor, servindo o outro. Muito obrigado, Senhor, e nos dá essa unção de poder lavar os pés uns dos outros para glorificar o Teu nome. Pai, que a Tua graça salvadora, o Teu amor eterno e as consolações do Teu Espírito, Senhor, sejam com todo o Teu povo, agora e para todo sempre. Amém.